Olá, líderes! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima e esse é meu podcast. Hoje, nós estamos aqui para falar de um assunto de extrema importância para todos os profissionais e principalmente para aqueles que estão no universo corporativo. Nós vamos falar sobre a importância dos relacionamentos. Como nós crescemos e produzimos resultados por meio das conexões humanas. E também vamos falar de um tema que é muito curioso porque muita gente foge dele, que é a política no ambiente corporativo. Eu percebo que muitos líderes competentes e que se consideram honestos, justos, torcem o nariz para esse tema. Mas será que fugir desse tema é o melhor caminho? Ou é melhor dar um novo significado para ele e seguir? E para a gente ter essa conversa, eu estou aqui com uma convidada muito, muito especial, que se tornou uma grande amiga, uma amiga de vida para mim, e hoje ela mora na Espanha, está aqui no Brasil, então eu aproveitei essa oportunidade para trazê-la aqui, uma pessoa com uma carreira incrível, uma pessoa impecável, e ela veio aqui compartilhar a experiência dela. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada. Juliana Rocha. Muito obrigada, Cecília, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Você sabe que eu te admiro muito. Muito obrigada. E ter você no meu hall de amigos também é um privilégio. Muito bom. E temos a família da Juliana toda aqui hoje. Um privilégio para mim, uma família muito querida. E já está sendo um momento muito especial para mim. E agora, levar esse conteúdo de muito valor para as pessoas, para os líderes que estão nos ouvindo. Juliana, para as pessoas conhecerem você, conta pra gente o que Juliana Rocha comunica sobre Juliana Rocha. Cecília, eu pensei bastante nessa pergunta, né? Porque acho que é a única pergunta que eu sabia que você ia me fazer, que é uma pergunta que você faz para todos os seus convidados. E quando eu pensava nisso, eu falei, acho que a gente comunica várias coisas dependendo do momento, né? Eu acho que, no geral, assim, da minha vida, eu comunico coragem, força, fé, né? Quando, em diferentes situações. Eu comecei a minha vida muito jovem e algumas pessoas não conseguiam entender muito, né? Sua carreira, né? Minha carreira e tal. Então, assim, eu sempre tive muita coragem de quebrar os preconceitos, né? De quebrar padrões. Então, eu acho que eu comunico muito isso em cada decisão, em cada situação, né? Enfrentar as coisas de frente, né? Eu sempre digo, o líder tem uma função de dizer coisas boas, né, de trazer as boas notícias, que é maravilhoso, mas também de trazer as notícias que não são tão legais, né, e isso precisa de coragem, né, muita coragem, hoje em dia principalmente, né, então eu acho que eu comunico isso, coragem, fé, transparência, né, eu acho que também a minha carreira, o meu setor, tudo Sim. Isso é o que eu comunico aí no dia a dia, em diferentes situações. Perfeito. E lida com uma questão sensível, que a Juliana, acredito que quando você falou de quebrar preconceitos, talvez pela questão de ser mulher num ambiente muito masculino. Uma mulher de finanças. E jovem, né? Porque eu comecei a minha carreira muito jovem. Então, eu lembro que em algumas situações, assim, eu conversava muito com os bancos, naquela época não era por vídeo, né? Por telefone. Então, às vezes tinha várias reuniões, participava e eles nunca me viam fisicamente. Então, acho pela postura da voz, pela postura de como você fala, como se apresenta os temas. Interessante. E aí, passava muito tempo nesse relacionamento só por telefone. E quando a gente tinha uma reunião presencial, eles olhavam e tinham um olhar de decepção, né? Sim. Você, a Juliana Rocha? Eu falava, sim. Mulher, eles já sabiam que era, mas jovem. Então, eles falavam, nossa, eu imaginava outra coisa. E eu sempre perguntava, né, com curiosidade, eu falava assim, mas o que você imaginava? Ele falou, eu imaginava uma pessoa mais sênior, né, assim, para ser bem educado. E então, vinha um pouco essa visão de decepção, né. Então, eles te consideravam sênior,
porque eles conversavam com você pelo postura, telefone. E aí, quando eles viam você, acredito que não pela imagem, assim, de zelo, de cuidado, mas o ser jovem mesmo, exatamente, né? Exatamente. Talvez nessa posição, tratando esses temas, talvez com bastante maturidade, eles não entendiam muito, né? A imagem não condizia com a voz. A juventude não condizia com a voz. E me conta, agora eu fiquei curiosa. E eu acredito que todo mundo também tenha ficado. O que tinha na sua voz? Como você trabalhava a sua voz de algum determinado modo? Ou era uma coisa que vinha de dentro de você, pela seriedade com que você tratava, pela credibilidade e também a seriedade com que você levava a sua vida? Eu sempre fui muito responsável, né? Desde muito jovem, pela trajetória de vida, eu sempre fui muito responsável. Então, eu sempre tratei os temas de uma maneira responsável. Também sempre fui muito assertiva, né? Então, eu sempre fui muito clara naquilo que eu necessitava, muito transparente também. Isso assusta um pouco as pessoas. O que está relacionado com a coragem. Com a coragem, né? Então, eu sempre enfrentei os temas de maneira muito clara, né? Eu venho de um setor de muitos homens, de uma dinâmica, né? Sempre trabalhei no setor de automotivo. E então era tudo muito claro, a gente sempre pede plano de ação, sempre trabalha com planos, né? Back on track, todas essas coisas. Então isso trazia uma seriedade para os assuntos e temas. Então era isso, não tinha nenhum treino, nenhuma postura de voz, nada. Era você. Era eu sendo eu, né? E eu acredito que isso, porque quando a gente entende a liderança que eu falo, não importa se você tinha um cargo de trainee. Porque a liderança, ela não começa liderando pessoas. A primeira liderança é a liderança da própria vida. Então, para eu conseguir liderar pessoas, eu preciso antes liderar a minha própria vida. E o que significa isso, né? Liderar a própria vida? Olhar para a própria vida com respeito, respeitar a sua própria vida, ter boas escolhas, e saber conduzir a sua vida da melhor maneira, sempre. Então, acredito que a sua vida tenha, mesmo jovem, refletido isso. E o que acaba refletindo na comunicação, na postura. Isso que você falou, Cecília, é um tema assim, super interessante, né? A autogestão. Porque hoje, um dos maiores problemas que eu vejo, tanto para a carreira feminina ou para qualquer pessoa, é isso, né? Eu lembro que quando eu comecei muito jovem, e aí eu tinha muitas pessoas que falavam assim, eu não consegui terminar a faculdade por culpa da empresa tal. E eu falava, não, por quê? Não, porque eles me pediam para fazer muitas horas extraordinárias e eu não consegui ir para a faculdade. Por exemplo, hoje, na empresa que eu tô, eles usam o meu exemplo porque eles falam, é um exemplo de mulher que casou, que teve filhos, que conseguiu, né, nesse ambiente corporativo, com tanta demanda, conseguiu ter uma carreira e ter uma vida pessoal. Então, eu sempre falo para minha equipe, para as pessoas que eu tenho oportunidade, né, desse tema, da autogestão. Porque, às vezes, a pessoa quer tanto liderar, tanto ter uma equipe, eu falo, mas esse é a coisa mais importante, né? Lidera você, né? E depois você pode ajudar e liderar outras pessoas. É um tema, assim, bastante importante. E hoje a gente vê muitos profissionais com burnout ou com arrependimentos, né? Muito importantes, porque falam, eu não consegui conciliar. Mas por quê? Né? Porque talvez não se autogeriu no momento. E eu acredito, pela minha experiência, não sei o que você vê também como líder, e hoje você tem uma liderança alta. A Juliana, só para as pessoas saberem, ela trabalha numa multinacional e ela entrou nessa multinacional como trainee e cresceu. Hoje ela está na Espanha e quando chegou lá também cresceu e hoje você cuida da área de finanças
na Espanha, né? Eu trabalho num centro de serviço compartilhado, e nesse centro de serviço a gente tem diferentes países. Então, a gente não presta serviço só para a Espanha, a gente presta serviço para a Espanha, para o Marrocos, para a Tunísia, e agora também a gente fez um hub de aftermarket. Então, eu tenho várias divisões de aftermarket. Então, Netherlands, França, UK, bom, são 9 países. Então, que assim, legal. é muito interessante essa diversidade cultural. 9 países. Vamos falar sobre relacionamento. Acho que a pessoa certa sentou aqui para a gente falar sobre isso, porque é um desafio. É um desafio. Você tratar o relacionamento com os seres humanos, que já é um grande desafio, lidar com o ser humano, com as características de cada ser humano e ainda mais com diferenças de 9 culturas. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito desafiante, mas é isso que me dá, assim, no fim do dia, né? Quando eu olho para trás, assim, essa diversidade, essa capacidade de aprender, sim, né? Porque eu nunca imaginei que a questão cultural fosse tão importante nas relações, né? Para você entender como as pessoas reagem, como as pessoas pensam, como elas demandam, né? E até sobre a sua própria cultura também, porque você vai aprendendo sobre os outros, mas você aprende sobre a sua cultura, exatamente. Por que você reage dessa maneira também, né? E depois a história de vida de cada um, também isso é muito importante. O filtro da história de vida, né? Quando nós estudamos a questão dos filtros mentais, que é quando a gente observa, né, algo, vê, ouve, sente algo do mundo, essa informação ela entra e ela passa pelos filtros mentais. Então, o primeiro filtro é o filtro de ser um ser humano. Isso já filtra muita coisa. Depois vem o filtro da cultura, que é o que você acabou de falar. Então, se eu sou brasileira, né, eu vou acreditar em determinadas questões que brasileiros acreditam. Faço coisas de modo que brasileiros fazem. Se eu sou americana, se eu sou inglesa, se eu sou alemã, cada cultura tem seu filtro. E depois o filtro pessoal, que é o nosso filtro mais refinado. Exatamente. Então, quando você lida com diversas culturas, são 9 filtros diferentes, e aí cada pessoa com o seu próprio filtro de vida. E aí, eu ainda não falei, né, o que eu desejo falar sobre você, que é uma coisa bastante curiosa. Quando a gente trabalhou juntas, a gente fez um teste de talentos, e eu fiquei muito surpresa quando eu vi o resultado do teste da Juliana, o teste que eu sempre comento aqui, que é o teste da Gallup. Eu falei, essa mulher, ela vai ter puramente talentos estratégicos. Porque tem o grupo dos talentos estratégicos, dos relacionamentos, da execução, da influência. Ela vai ser muito estratégica. Porque quando a gente pensa uma pessoa que lida com dados, fatos, finanças, dados fechados quase, né? Pouco, assim, não tem como assim, 2 mais 2. Se você for para algumas áreas de estudo, eles vão falar que tem variação, mas assim, não tem. 2 mais 2 igual a 4. Então, é o dado duro. Tá pronto. Ela vai ser muito estratégica. Aí aplicou o teste. Juliana se apresenta com 4 talentos de relacionamento e um talento de execução. E isso me deixou assim, mega curiosa. Então, e aí a gente não pode deixar de pensar na importância dos relacionamentos. Então, como você vê, Juliana, essa questão das suas habilidades relacionais, que é muito forte em você, e agora você falando, né? Eu tô pensando aqui, ela tem tanta habilidade de relacionamento que ela usa a estratégia nos relacionamentos. Natural. Natural. Naturalmente. Sem pensar, sem ir para a construção de coisas boas. Né? Então, me conta a importância dos relacionamentos na sua carreira. É interessante porque agora, principalmente com a IA e tudo isso, as pessoas falam, como vai ser o futuro de finanças, né? Então, assim, a gente deixa de ser um departamento totalmente técnico, que providencia dados para uma tomada de decisão, e você se torna muito mais um parceiro do negócio. Sim. E aí,
como você falou, para mim também foi uma surpresa, porque eu nunca fui uma financeira pura e dura, que só era técnica, né? Por exemplo, na minha equipe, eu tenho uma equipe grande e o meu maior problema é com as pessoas que são técnicas, Puras. e depois fazem o pulo para ser gestor. E eles não conseguem se desvincular da parte técnica. Né? E aí, assim, em diferentes países, eu já, por exemplo, aqui no Brasil, eu cuidava do Brasil e da Argentina. E, por exemplo, as minhas pessoas contábeis, o meu maior problema era isso, porque eles eram tão técnicos e eles gostam de ser técnico, mas nesse momento a gente já precisava de uma pessoa que liderasse a equipe. Então, eles não conseguiam fazer esse passo, né? À medida que eu fui crescendo, o que aconteceu? Eu tinha toda a parte de finanças e toda a parte de informática também. Então, o que eu me tornei nesse meio tempo? O tradutor, a tradutora entre a parte técnica, né, e o business. Entender o que o business necessita, como podemos entregar valor, né, não ser uma trava, não ser um departamento que vem para paralisar ou para bloquear os processos, mas entender, né, trazer todo mundo para a mesa. Eu falo que é um grande quebra-cabeça. Cada departamento, o negócio tem suas demandas, né, tem suas prioridades, nós temos as outras, e fazer todo mundo trabalhar junto e entregar valor. Então, essa tradução, né, eu vejo muito o pessoal de informática, né, muitas vezes eles reclamavam muito porque, mas o business não entrega, não entende a nossa necessidade. E eu falava, vamos trabalhar junto, né? Vamos entender o que você precisa, como a gente vai apresentar, vamos traduzir isso, porque como eles são tão técnicos, muitas vezes eles não conseguiam ter essa conversa. E mostrar o valor, né? Exatamente. Então, esse meu trabalho hoje, e com diferentes países, né? Entender que todos necessitam mais ou menos a mesma coisa e a gente tem que adaptar e traduzir tudo isso e ter uma visão estratégica para o negócio. Sim. E como esse papel, que talvez ele não existisse tanto quando você começou lá, esse papel, e ele vem crescendo a necessidade de profissionais, de líderes com essa função, que aí a gente depois pode falar um pouco mais desse jogo de cintura, né? Para que as coisas aconteçam e cada vez mais essas características de jogo de cintura, de ser esse tradutor que você está falando, ela vai ser necessária. Porque o mundo em constante transformação, inteligência artificial, a inteligência artificial conectada no negócio, na estratégia de negócio, não é mais assim, não é mais um departamento à parte, né? Um departamento de TI. Não, agora é a estratégia. Então, muita resistência, muita necessidade de comunicação e de tradução, de se fazer entender um mundo e fazer com que esse mundo faça sentido no resultado final da empresa. E também quebrar os silos, né, que a gente fala, porque a gente estava, antigamente, acostumado a trabalhar em departamento, em processos, e agora, para a inteligência artificial, a gente tem que ensinar ela o que eles chamam de end-to-end. Né? Então, eu não posso pensar mais no meu departamento, no meu processo. Eu tenho que pensar no todo. Né? Então, essa conexão... Muito interessante essa mudança. Cada vez é mais necessária. Então, como é que o meu departamento financeiro, o meu departamento de contas a pagar, o meu departamento jurídico impacta no processo de compras, no processo de logística? Então, já acabou essa mentalidade, né? Eu resolvo o meu problema, não tem mais o meu problema. Né? O meu problema é o todo. É o todo. Então, cada vez mais o nosso problema, essa capacidade, né? De comunicar, sim, né? E agregar todo mundo e colocar todo mundo na mesa é fundamental. Uma comunicação colaborativa, né? Colaborativa, essa é a palavra. Né? Muito interessante. Muito interessante. E o bom é que você é antenada. A gente tenta, né? Você pega antes da demanda, né? Porque eu acredito, pensando agora, que tenha muito líder patinando nisso. Por crenças, por não querer abrir mão, por não enxergar a necessidade, não abrir mão das coisas que sempre foram para fazer a mudança agora nesse mundo que é mundo corporativo, que é mais o todo, não é mais departamento. Porque pensa, o departamento de finanças era aquele que providenciava os dados, que providenciava toda a informação, elaborava tudo para entregar para uma tomada de decisão.
Hoje em dia, o Big Data já analisa muita coisa, Sim. né? Eu vejo agora, porque assim, uma grande parte do nosso trabalho era ser o reporting mensal. E aí tinha um relatório super extenso, com uma quantidade de páginas interessante para explicar o resultado e tal. Hoje não mais. Hoje o relatório sai quase automático, né? Então, a gente vê a dificuldade, o sofrimento, né? Porque as outras habilidades, hoje a gente fala muito de hard skills e soft skills. Então, o financeiro, ele estava muito tranquilo. Porque no hard, né? Eu sou tecnicamente bom, eu sei o que fazer, eu sei fazer um balance sheet, eu sei analisar um PNL, então eu estou tranquilo. E ele deixava essa parte de soft skills de lado, né? E hoje em dia, o jogo mudou totalmente. Então, assim, você precisa, obviamente, do hard skills. Não tem como, né? Mas a parte de soft skills é o que vai te dar a estratégia. E você pode comentar um pouco mais, Ju, dessa sua experiência com essas habilidades soft? O que são, na sua visão? Por exemplo, né, delegação. Né? Se você quer crescer, se você quer dar agilidade para o negócio, se você quer agregar valor, você tem que ser rápido. Se você é uma pessoa centralizadora, que você faz tudo, que você providencia os dados, que você tem que analisar tudo, como é que você dá agilidade? Então, delegar. Delegar é um grande problema ainda para os líderes. Então, isso é uma coisa que tem que aprender a contratar bem, tem que aprender a confiar na equipe, tem que aprender a delegar, né? Eu lembro quando eu cheguei na Espanha, uma pessoa me perguntou, mas você vem do Brasil? Você conhece a legislação espanhola? Não conheço a legislação espanhola. Eu acho que o intuito dessa pessoa, porque ela era hard, né, tinha muitas competências técnicas, ela pensava, como é que uma pessoa que vem da Espanha vem aqui para discutir com a gente... Vem do Brasil, né? Vem do Brasil para a Espanha, vem discutir para a gente a questão de impostos na Espanha. E eu falei para ele, olha, eu não sou especialista em impostos na Espanha, mas a gente tem equipes, né? Eu tenho certeza que eu tenho uma boa equipe aqui, nós temos consultores, e as questões gerais de impostos, você tem. E agora eu vou ter que entrar no detalhe para conhecer. Mas, entende? É o relacionamento. Então, eu tenho uma equipe, eu vou me relacionar com ela e vou extrair dela. Exatamente. E também ter essa capacidade de mentalidade aberta. Não é porque eu sou o chefe, né, o líder, que eu tenho que saber tudo, que eu tenho que entrar em todos os detalhes. E essa abertura para o aprendizado junto com as pessoas, né? Um pouco de humildade também, eu acho, né? De dizer, não, eu tenho gente na minha equipe que tecnicamente é melhor do que eu. Sim. E esse é o papel, né? Esse é o mindset do líder, né? Também escolher as pessoas certas para os lugares certos, né? E quando você vê que tem uma demanda, eu comecei falando, por exemplo, dos contábeis, né, que muitas vezes eles são tão técnicos, mas em algum momento você precisa que ele dê esse passo. Sim. E quando você não tem, e essa pessoa não consegue dar o passo, você precisa proporcionar outra oportunidade para ela e ter coragem, né, de mexer na equipe para ter uma equipe funcional. Sim, exatamente. Né? Porque eu já vi muitas vezes... Mesmo que desagrade num primeiro momento. Exatamente. Eu já vi muitos líderes falando, não, mas eu não posso tocar. E todo o time que estava embaixo, porque tinha um líder que não estava bem posicionado, todo o time que estava embaixo, desmotivado, não conseguia entregar. Por quê? Quem está em cima não tem a coragem de trabalhar. Né? Então... Tudo isso é muito importante, né? Não se afundar na parte técnica e falar, não, as coisas vão se ajeitar, de repente, né, por osmose. Não... Tá. Então, você falou do delegar, né, das soft skills, o delegar e o que mais? Você levanta. Vamos levantar mais duas. Delegar, eu acho que é muito importante, né? Trabalho em equipe, e o trabalho em equipe envolve muito relacionamento, entendimento, né? Exatamente. Eu sempre falo para o pessoal, né? Quando a gente recebe currículo, todo mundo fala, né? Eu sei trabalhar em equipe. Mas no dia a dia, não é, né, o que está escrito lá.
é realmente trabalhar em equipe. E aí volta aqui um pouco, né? A humildade, o compartilhar, o né? compartilhar, né? Eu lembro que quando eu comecei também, informação era poder. Então, eu detenho toda a informação, eu detenho o poder. E hoje em dia não é assim, né? Nossa, é uma mudança muito grande. Mas ainda tem líder com essa mentalidade. Eu não compartilho, né? Quando eu cheguei na Espanha, foi um choque para eles, porque assim, eu compartilho tudo. Colaborativa, aberta. Aberta, porque eu falo, eu sempre estou pensando no próximo passo. Então, se eu não estou aqui amanhã, isso tem que funcionar. Exatamente, né? Então, esse trabalhar em equipe de verdade, né? Tá aberto para isso, não é fácil. Não é... Colocar no papel é fácil. Sim, né? Porque mexe com os medos das pessoas, né? Exatamente. Mexe com, eu vou compartilhar, eu vou colaborar. E se o outro pega e faz com a informação que eu dei, ele se sobressai, ele vai e passa por cima, e se ele cresce, eu não cresço, isso tudo fica na mente, nos medos, são medos que não são expostos, né? Mas eles estão ali trabalhando os comportamento comunicativo a todo momento. E também, assim, tá aberto para preconceitos também, né? Porque, por exemplo, imagina que eu trabalho com 9 nacionalidades. Então, aqui no Brasil, a gente não tem tanta rivalidade, mas pensa que países europeus que tiveram guerras entre eles, né? Alemanha, França, Sim. Espanha. Então, tem muita rivalidade também, né? E às vezes você escuta, não, esses não sabem. Ou quando a gente está trabalhando com outros países, não, eles não sabem fazer. Né? Então, eu lembro que quando eu cheguei também, eu comecei a colocar um monte de bandeiras no escritório visual para ajudar, porque a gente já nesse momento trabalhava com 3 países, mas era 3 países no papel, a gente basicamente trabalhava para a Espanha e os demais a gente fazia algumas tarefas, né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho de falar, não, a gente tem que quebrar os preconceitos agora. O que você fazia nas bandeiras? Colocava as bandeiras dizendo, dos países. Dos países. Então, para dizer, aqui trabalha para todos esses países, né? Não é para um país específico. Para começar, é esse trabalho mental de quebrar... De abertura, né? De abertura, né? Então, eu acho que é fundamental delegar, trabalhar em equipe, e se a gente pode dizer mais uma terceira coisa que eu acho que bastante importante. Eu acho que é coragem, né? Eu acho que... Coragem da transparência, talvez. Exatamente. O feedback, claro. Exatamente. Né? Transparência para finanças é muito claro, né? Eu acho que a gente tem bastante isso no DNA. Mas essa coragem de feedback, de enfrentar eu acho situações... que muda, sabia? Porque, assim, a coragem de falar, não, olha aqui, 2 mais 2 igual a 4. É diferente da exigência de coragem que fala, olha, nessa relação aqui, eu percebo que você talvez não esteja entregando o seu melhor. É muito diferente. Muito. Faz sentido? Total. Porque eu falo sobre dados, fatos, que eu posso escrever nesse papel e tirar o papel, amanhã outro papel. Exatamente. Mas o ser humano, que é aquela pessoa que se comporta porque enxerga o mundo de determinada maneira e está acostumado com aquele comportamento a vida inteira, e aquilo é precioso para ele, e mudar, fazer o processo de mudança para o ser humano. Então... As pessoas se doem muito mais quando é um feedback de soft skill do que de hard skill. Faz sentido? Sim, total. Né? Tem que ter essa coragem. Essa coragem dobra, vamos dizer. Exatamente. Sim. Muito legal, Ju, muito. E eu ia te fazer uma pergunta, mas eu já quero entrar, que eu acredito que tem muito a ver no tema sobre política. Né? É política dentro do ambiente corporativo. Então, eu vou te falar o cenário que eu recebo. E eu venho enfatizando muito isso com os meus clientes. Executivos mesmo. A importância de você ter conexões, de você ter parceiros, de você trabalhar de forma colaborativa com seus pares, né? Com seu time, certeza. Com seus pares também.
e com as pessoas que estão acima de você e as pessoas que estão fora da empresa. São pessoas que você pode colaborar e elas podem colaborar também com você. E eu recebo muitas falas assim, Cecília, eu não vou fazer política, eu não gosto desse negócio, sabe esse negócio, Cecília, isso é política, né? Eu sou contra. E eu percebo que são pessoas muito competentes, geralmente profissionais técnicos, e que eles levam a vida deles de forma correta e enxergam essa palavra política de uma forma negativa. Uhum. Eles enxergam como bajular. Uhum. Eu não vou ficar porque eu não vou bajular, não vou puxar saco das pessoas. E como é isso para você? Como você vê isso? Eu acho que, assim, eu também não gostava. Uma palavra que eu tinha bastante resistência era networking, né? Vamos fazer networking. Eu falava, isso é um jogo de interesses, né? Uhum. E algum tempo atrás eu fiz um treinamento que era sobre liderança feminina e eles tocaram nesse tema, né? E a partir desse momento eu comecei a mudar, a ressignificar totalmente. Eu sempre fui... A liderança da mulher é um pouquinho diferente. A gente sempre é colaborativa, né? Porque a gente tem esse lado materno. Então, a gente sempre tá cuidando, tá providenciando, né? Mas, quando a gente vai pedir, a gente se freia. Não vou lá, porque vai parecer isso, né? Falta. E eu mudei isso, né? Intencionalidade, para mim, hoje. E... eu lembro que você me deu um livro que chamava Dar e Receber. Esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. Fala sobre colaboração. Exatamente. E você tem que mudar a sua cabeça. Hoje em dia, para mim, não me interessa o que o outro pensa. Interessa o que está aqui no meu coração, quando eu quero contribuir, ou quando eu tenho dúvidas, ou quando eu acho que eu posso contribuir naquela situação. Eu vou, eu faço, sem esperar nada em troca, né? E com intencionalidade. Eu acho que a gente tem que fazer, né? Eu falo principalmente para as mulheres, com intencionalidade, não tenha medo, né? Mas o que vão pensar? O que vão achar? Não é isso. Você sabe que você tem alguma coisa dentro de você que pode contribuir, né? Vai e fala, vai e ajuda, né? Principalmente com os pares, porque às vezes você tem uma informação e você fala, não, mas se eu for lá e se eu falar, o que ele vai pensar, o que ele vai achar? Não, nós estamos hoje conectados, né? E a tua contribuição, pensa nisso, né? Que a sua contribuição pode fazer a diferença. Então, eu não penso, eu vou lá fazer alguma coisa para Cecília. Para pedir algo em troca. Não, porque ela vai me entregar. Não, eu faço e tá tudo bem. E se um dia a gente... É relacionamento, né? Eu não falo networking, porque ela vai me dar... Não, eu vou entregar. Eu vou entregar e em algum momento isso vai chegar. Né? Porque as pessoas... É o que aquele livro Dar e Receber fala. Eu acho esse livro fantástico. Ele fala que é você saber o que você deseja alcançar, é ter muito claro isso. O que eu desejo alcançar para mim, como profissional, na minha carreira, e o que eu desejo alcançar para o meu time, para a minha área, o que eu desejo entregar. Ok, tenho isso. Então, eu tenho o meu caminho. E nesse meu caminho eu tenho pessoas com objetivos, eu tenho outras áreas, E é você colaborar, gerar conexão, fazer as pessoas se darem bem naquilo que elas fazem. Então, eu vou colaborar para que você flua na sua carreira, na sua vida, no seu negócio, consiga seus objetivos. E esse fluir sem a intenção de pedir nada em troca. Eu não vou fazer alguma coisa, então eu vou lá e faço, porque... Eu lembro que o livro ele traz uma questão, que eu não sei se ficou isso para você também, que assim, as pessoas simplesmente elas vão querer te ver feliz. Só isso. E não importa se elas vão te devolver alguma coisa, mas elas vão querer te ver contente e feliz. E isso já basta. Não, e é muito interessante também que quando você entrega, se é sincero, se é de coração aberto, é uma satisfação. Sim. Né? Um pouquinho antes do podcast, a gente estava conversando e eu falei para você, tô lendo um livro maravilhoso, né? E eu vou te indicar. Você não me pediu,
né? Sim. Mas tá sendo bom para mim, tá fazendo bem para mim, eu quero compartilhar com você. Depois, se você vai ler, se você vai ser bom para você, talvez o quanto é bom para mim, eu não sei, mas eu quero dividir com você. Exatamente. Né? Se você então, se importou comigo, com a minha jornada, com o meu trabalho, isso me faz feliz e me faz gostar mais de você. Inconscientemente. Eu não falo assim, então agora eu gosto da Juliana porque ela me indicou esse livro. Não. Mas o nosso vínculo se fortalece. Eu acho que é isso. O vínculo se fortalece e esse vínculo, eu falo, a conexão é uma conexão. Gera uma conexão, porque você identificou uma necessidade, você contribuiu e essa conexão não tem preço. Exatamente. Né? É o maior ativo que a gente tem. Exatamente. Você vai contribuindo. E às vezes as pessoas falam para mim, mas você está investindo o seu tempo, você está investindo... Né? Eu acho que, assim, é o ativo que a gente tem hoje, né? Hoje, por exemplo, eu valorizo muito o meu tempo. Eu acho que a maturidade traz muito isso pra gente, né? Mas eu quero investir, né? O meu tempo eu invisto em pessoas, né? E é muito gratificante essas conexões. E você não sabe onde vai parar, né? Agora que a gente tá fora do Brasil, quando a gente volta aqui, nossa, para mim é uma retroalimentação, né? Ver pessoas que a gente encontrou, como a nossa amizade foi crescendo, né? Como um foi influenciando na vida do outro. Muito legal, né? É muito gostoso. Muito gratificante. Então, a vida é isso, né? A vida é conexão, a vida é relação. A gente passa a maior parte do tempo no trabalho, com as pessoas do trabalho. Então, assim... não tem sentido não ser. Exatamente. E né? Se a gente lembrar do nosso papel como filhos de Deus, né? Deus te capacitou com esse monte de talento de relacionamento para que você frutificasse onde você foi colocada. Exatamente. Para que você cuidasse da criação dele, dessas pessoas que estão ao seu redor. Esse é o nosso papel. Quem trabalha comigo, né, já fez parte da minha equipe, eles sabem que eu sempre uso a história da semear, né? Você tem que semear porque um dia você vai colher. E eu sempre usava um bumerangue, né? Joga, ele vai voltar. Né? A gente nunca sabe como ele vai voltar. Mas você tem que jogar. E cuidado com o que você está semeando. Exatamente. Né? Então, eu sempre falo isso. Posso errar? Posso ser mal interpretada algumas vezes? Sim, posso. Mas o meu coração está aberto. Né? Eu sempre vou com a boa intenção. Às vezes a pessoa fala, mas de intenção o inferno tá cheio, né? De boa intenção. Eu falo, gente, eu não sei, mas assim, a intencionalidade faz parte da minha vida e faz bastante tempo. Né? Muda o seu mundo, né? Muda o seu mundo e o mundo que está ao seu redor. Ao redor, então... O resto, você não vai ter domínio, mas o mundo ao seu redor você pode impactar. Exatamente. Por exemplo, para os meus filhos, né? A gente chegou na Espanha sendo estrangeiros na escola. Então, eles tiveram pessoas que receberam eles. Eu falo, vocês agora têm uma responsabilidade. Quando chega estrangeiro na escola, também recebe, né? Trata com amor, carinho, ajuda a se adaptar. Por quê? A gente passou por isso, a gente teve alguém que fez isso pela gente, por que a gente não vai fazer agora por alguém também, né? Eu acho que é isso, né? Você vai criando uma corrente do bem, uma energia, né? Antigamente também eu não gostava dessa palavra. Como eu não gostava de network, eu falava, não gostava de energia, porque parecia alguma coisa mística. Hoje não. Hoje eu gosto muito, porque eu falo, eu quero ser uma energia do bem, né? Eu quero criar essa rede, né? Também do bem. Eu falei para vocês que ela é impecável. Impecável. E aí, voltando para esse assunto da política, que eu acredito que é o que você... Vamos chamar, não vamos chamar de política, vamos chamar de um... Eu falo conexão. De uma conexão consciente. Exatamente. Intencional. Né? Podemos chamar disso, conexão intencional. Intencional. Mas não intencional com a intenção de tirar alguma coisa. Pensada, não no automático. Eu vou fazer porque eu quero plantar coisas boas aqui, eu quero fazer uma conexão consciente. Né? E aí, quando a gente pensa num político, né, de onde vem que a gente pensa, quando a gente pensa político, a gente não pensa no ambiente corporativo, a gente pensa nas pessoas do governo. Né? O que o político faz? Um político, ele precisa fazer pontes, né? Ele precisa ser uma pessoa
de ponte. Ele precisa representar o seu povo em diversos lugares, né? Ele precisa construir pontes, ele precisa formar alianças para conseguir visibilidade, ele precisa ter visibilidade para ele conseguir trazer recursos para a nação, para o povo, aquela fatia que ele cuida, e precisa fazer parcerias, senão ele não vai conseguir progredir o que ele tem que progredir, é a mesma coisa. A única coisa triste nessa história é que a palavra política, né, a gente associa com governantes e virou uma coisa um pouco, eu faço alguma coisa com intencionalidade para benefício próprio. Para benefício próprio, né? Mas o político em si, ele tinha que fazer benefício do povo, né? Eu gosto muito da palavra conexão, né? Porque hoje também eu trabalho com muitos líderes e como a gente já falou aqui, mudou totalmente o papel do líder, né? Mas você tem que fazer conexão com coerência. Gostei. Conexão com coerência. Posso pegar esse termo para mim? Pode, claro. Já peguei. Conexão com coerência. Estava com intencionalidade, buscando um termo, mas eu gostei. Conexão com coerência. Porque o que passa hoje, Cecília, a gente vê, né? O mundo vai mudando tão rápido, as necessidades vão mudando tão rápido. Então, por exemplo, vamos falar, antigamente não existia toda essa necessidade de compliance, de GDPR e toda essa situação. Então, hoje, para muitos líderes, a empresa diz, olha, você tem que falar assim, você tem que se portar assim, você tem que fazer isso, tem que ser dessa maneira. E a gente, muitas vezes, lê o discurso que alguém mandou a gente falar, em frente da nossa equipe. E hoje em dia, a gente sabe que internet... Lê o discurso... Vamos lá, repete, deixa eu entender melhor isso. Porque a necessidade mudou. Né? Então, o líder tem que se adaptar. Então, vamos pensar de um líder ou de um diretor há 20, 30 anos atrás. Ele não tinha a demanda que tem hoje, por exemplo, de compliance. Hoje, você não pode receber nenhum presente, você tem que cuidar do lugar onde você vai, você tem que cuidar da sua imagem e tal. Então, muitas vezes, se fabrica uma situação ou um líder que fala, olha, você tem que falar isso, você tem que se portar assim e tal. Perfeito. Então, ele segue um script. Mas não funciona, porque você tem que ter coerência. Então, você conecta, né? Mas com coerência. Porque as pessoas hoje em dia, elas entendem, e você pode entender também, quando alguém está fazendo network puro e duro, porque quer alguma coisa de você. Sim. Né? Então, assim, isso não é uma coisa que você constrói porque você foi num evento. Isso é relação, é relacionamento, né? Eu ligo para você com intencionalidade, que eu quero saber como você está, como vai seu negócio, como está indo suas palestras e tal. Depois eu te ligo de novo. Então, eu tô indo pro Brasil, a gente pode tomar um café? Sim. Então, é uma coisa que a gente construiu durante 10 anos. Sim. Né? Não é uma coisa que... Porque é bom. Porque é bom. Porque quando eu tô com você, eu aprendo com você. E você... Com você. Então, a gente tem essa conexão e essa troca. E com coerência. Né? Porque ninguém pede nada para ninguém, né? Exatamente. É a vida. É a vida. Vai acontecendo. E a vida também acontece no universo corporativo, né? Exatamente. Então, assim, para mim é muito importante isso. E eu vejo ainda, infelizmente, que falta coerência. Né? Mas a gente está evoluindo, a gente está crescendo. Eu acho que a nova geração que está chegando de líderes também entendeu. Espero, né? Não, está entendendo também, porque nesse mundo hoje de câmeras, você não tem mais como, né? Eu lembro muito que o pessoal falava, não, esse líder é bipolar, ele tem uma situação profissional, mas fora da empresa ele é muito legal. E eu nunca consegui entender isso, né? Para mim sempre fez muita confusão na minha cabeça quando alguém fala, são duas pessoas, eu falo, não existe. Como consegue, né? Não existe, né? Então, essas conexões são fundamentais, não só para o ambiente de trabalho, mas para a vida. Né? Eu acho que não tem como a gente, se você não quer usar a palavra politicagem, ou você não quer usar a palavra network, usa conexão a palavra coerente. Usa Adorei a palavra isso. que você quiser, mas assim, é necessário, né? A vida é conexão. Maravilhosa. Agora, para a gente finalizar, antes da gente finalizar, eu quero contar como eu conheci a Juliana. Porque a Juliana, ela traz esse misto. Ela é uma pessoa séria. Eu acho muito legal isso para os líderes técnicos, sabe? Porque muitas vezes são... E eu vou contar. Conta. Eu estava na empresa
que ela trabalhava no Brasil, e eu estava lá fazendo um trabalho com um time, um grupo, e para eu ir ao toalete, eu tinha que passar pela área onde a Juliana trabalhava. E aí eu fui ao toalete, como eu sou muito educada, não falei nada, mas eu olhei para as pessoas que olhavam para mim e balançava a minha cabeça. Aí Juliana fez assim. Aí eu falei, nossa, essa mulher, ela deve ser muito séria, muito brava. Segui e voltei. E aí, em seguida, você assumiu você que solicitou aqueles processos? Sim. Ela solicitou processo de desenvolvimento para 3 supervisores e a empresa que eu prestava serviço, e os processos foram comigo, e eu conheci a Juliana no primeiro dia da reunião de alinhamento dos processos, né? E a hora que eu fiquei com a Juliana, eu falei, nossa, aquela mulher brava. E aí eu chego na reunião, Juliana, Cecília, tudo bem? E super relacional, e essa pessoa extremamente, como que eu vou dizer assim, uma palavra para ti? Aberta. Uma pessoa aberta ao relacionamento, recebe bem as pessoas, né? Então, 2 perguntas para você. Como mesclar? Porque eu imagino que o nível de relação que você estabelece auxiliando as pessoas, ele é profundo. Uhum. Como ser profundo até não ser invadida, né? Porque aquela hora que você olhou para mim assim, tipo, não me invada. Aqui você tá entrando na minha área, aqui, ó. Não, eu tenho que me defender. Tem que me defender. Nesse momento, a gente trabalhava num open space, eu não sei se você Lembro. lembra, né? Então, a gente tinha um corredor, tinha mesas à direita e à esquerda. Então, todo mundo que passava no corredor, e tinha uns armários, o pessoal parava para conversar. Uhum. E eu sou muito... Não pare para conversar Não, comigo. eu sou muito de entregar resultado, né? E eu brinco muito, eu falo, eu tenho um objetivo, né? Eu sempre falava, eu quero ir embora para casa às 6 da tarde, né? Eu sempre tive flexibilidade, sempre que era necessário, área financeira, há muitos anos atrás, a gente sabe que entregar o fechamento, tudo, mas eu queria ir embora, então eu era muito focada. Então, quando o pessoal parava, batia papo, eu ia muito direto, né? Não bate papo comigo. Mas é muito engraçado isso também, porque assim, eu até hoje, né, eu sou aberta, eu falo, né, eu sempre digo para minha equipe, eu tenho open doors para todo mundo, mas eu sou muito focada, né, eu já falei aqui que o meu tempo é super importante, então eu preservo isso, né, então eu sou aberta, eu converso e tal, mas eu sou muito assertiva também, né, foi engraçado que há uns anos atrás eu recebi um feedback de um chefe meu, ele falou assim, você nos engana. E eu fiquei super assim, né? Porque eu falei... Você me enganou também. Eu falo, mas ele, no sentido que ele fala, né? Brasileiro, então na Europa, todo mundo sempre pergunta, como você tá? E a gente sempre, tudo bem e tal. E ele falou assim, e você brinca, você sempre tá sorrindo, você é leve, né? Você é equilibrada, mas você é muito assertiva. E eu falei... Mas o que você espera, né? Porque o meu cargo é um pouco isso, né? Eu sou controller, eu sou diretora financeira. Então, eu, né, tento fazer tudo muito leve. Acho que não, acho que é teu também, né? Acho que é mas ao mesmo tempo você tem que entregar resultado. Então, eu também sou muito assertiva e às vezes as pessoas ficam um pouco decepcionadas em algum momento por falar, opa... Mas assim, quem conhece, quem tá comigo no dia a dia já sabe. Entende. Né? E é legal a gente trazer isso, porque não é a conexão por conexão, né? Assim, vamos conectar para alcançar um objetivo juntos. Exatamente. Né? A gente tem que entregar no final do dia também. Então, isso é importante. E me conta, Ju, conta para todo mundo, né? Como essa questão de ser essa pessoa tão relacional, aberta, estratégica nos relacionamentos, te ajudou a crescer? A progredir na carreira? Eu acho assim, ninguém faz nada sozinho.
isso é certo na vida, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Ninguém faz nada sozinho. Então, você tem que ter conexões, né? Não tem que ter medo, né? Porque muitas vezes eu vejo também as pessoas assim, eu vou me conectar, mas eu não quero chegar muito perto porque eu tenho medo dessa pessoa, ela pode descobrir minha vulnerabilidade. Não, você tem que se conectar, mas com coragem também, né? Então, é fundamental. Você não vai crescer sozinho, né? Tem aquela frase que se você quer ir muito rápido, vai sozinho, né? Mas se você quer ir mais longe, vai em equipe. Sim. E eu acredito nisso. Certamente. Né? Não tem como fazer nada sozinho, né? Você pode estar no topo da pirâmide e pensar, eu cheguei até aqui pelas minhas habilidades. Não. Tem uma história por trás, tem uma equipe por trás, né? E você pessoalmente também, eu não cheguei e não cresci pessoalmente também, eu tive uma família por trás, eu tenho rede de apoio, eu tenho amigos, eu tenho um marido que investiu em mim, eu tenho filhos que me apoiam, então, assim, a conexão é fundamental em todas as áreas da tua vida, né? Pessoas também que você deixe que fale na tua vida também, que você tem que prestar contas, né? Porque às vezes o líder chega em um momento que ele fala, eu não tenho que prestar contas para mais ninguém. Não é verdade, né? Você vai crescer se você tiver alguém que fale para você, olha, você está indo na direção. Tem mentores, né? Eu acredito nisso. Sim. Né? Então, é necessário estar aberto para tudo isso. E não parar de pensar com a mentalidade de crescimento, né? Hoje em dia, nesse mundo, eu não vejo que a gente vai parar. Eu sempre falo, pessoal, até chegar lá no dia do caixão, eu quero estar aprendendo, né? Maravilha. Então, essa é a mentalidade que eu acho que a gente tem que ter para crescer. E muitas vezes não é só esse crescer vertical. Não. Né? Às vezes alguém chega no meu escritório e fala, mas eu não quero ter uma equipe. Eu falo, ok. Né? Existe maneira de você crescer de outras formas, né? Então, abrir bastante o leque, a cabeça. Muito bom. Eu ficaria conversando com você aqui a noite inteira. Agora, deixe uma mensagem para as pessoas, para os líderes, as pessoas que estão nos ouvindo, que querem crescer, têm desafios nesse mundo, precisam se posicionar, precisam aprender a delegar, a dar feedback, a compartilhar, a construir essas conexões. Deixe uma mensagem para as pessoas. Eu acho que é isso, né? Não ter medo. Eu acho que buscar dentro de você coragem, né, Cecília? Transparência, sinceridade, verdade, né? Não tenta criar um personagem, né? Eu vejo também muitas vezes isso, né? Eu vou criar um personagem e não se sustenta, não né? se Por sustenta. 5 minutos já era. Sustentabilidade, né? De você mesmo com você mesmo. Sim. E sempre estar aberto para aprender. Eu acho que isso é a mentalidade de crescimento que agora fala muito, né? Essa mentalidade, não coloque um top para você. Não fale, eu já cheguei até aqui, eu sou o cara, ou eu sou a Power Mega Blaster. Não, né? Essa humildade, essa necessidade de aprender sempre, de acreditar nas pessoas, né, de escutar, né, a escutativa eu acho que é tão importante, né, sem preconceito também, né, escutar de todo mundo, né, eu vejo agora muitos líderes falando, porque a nova geração e tal. São pessoas. São pessoas que vêm com ideia, com criatividade, vamos escutar. E vem com desafios também. Vem com desafios, e como eu posso agregar. Preferências, né, como a minha diferentes. Experiência, e eu tô falando a minha, mas a de cada líder, né, Sim. você tem como agregar, né, eu vejo muita gente também falando, que medo da inteligência artificial. Não, como é que a gente vai trabalhar com ela, né? Então, sempre está aberto. Eu acho que esse é o maior, essa mentalidade de crescimento. Eu quero crescer sempre. Eu quero ser uma velhinha que estou lá crescendo, aprendendo com os meus netos. Expandindo a mente, né? Exatamente. Expandindo a mente. Não é crescer só de cargo, nada disso. Expandir. Exatamente. Expandir. Eu acho que essa é a palavra. Eu gosto muito, que eu aprendi com um cliente meu, um jogo de palavras que é assim, expandir e transbordar. Expandir para transbordar.
né? Expandir em mim para levar para o mundo. Isso é potente. Né? E você é assim. Muito obrigada. Você é assim. Muito obrigada. Esse é assim, é o desejo do meu coração mesmo, né? Poder transbordar na vida das pessoas que estão perto de mim. E eu acho que isso é o que a gente leva, né? Dessa vida. A experiência que a gente teve, compartilhar, conectar, abençoar, né? Muito bom, muito bom. Ju, vou te chamar de Ju. Não consigo não chamar de Ju. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo, por ter dedicado um tempo da sua viagem aqui no Brasil para estar ao meu lado, contribuir para o Oratória Executiva, e foi, assim, de altíssimo valor. Sorte de quem vai se beneficiar com esse episódio, que foi maravilhoso. Muito obrigada pela sua entrega, por trazer sua verdade aqui. Muito obrigada, um prazer sempre estar com você, você sabe disso. Muito obrigada por tudo que também você já entregou na minha vida e continua entregando, hein? Eu sou espectadora e você na minha dos episódios, assisti todos e fico lá esperando. É honra para mim, você não tem ideia como é honra. E olha, muita gente que trabalha comigo, amigos, eu indico, falo, gente, escuta, porque é muito bom, vai te ajudar, né? E é gostoso isso, poder ter essa ferramenta, né? Hoje você também está entregando aí para o mundo todo. Então, falo para você, lá na Espanha, na África do Sul, no Marrocos, tem muita gente. O Oratório Executivo está se tornando internacional, vocês estão vendo? Muito bem. Muito bom. Muito obrigada, Ju. Obrigada a você. E muito obrigada também para você que ficou aqui com a gente nesse episódio. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui embaixo uma pergunta para a Ju, que eu mando a pergunta para ela, ela responde. E compartilhe esse episódio com todas as pessoas, com todos os líderes que você deseja crescer. A gente falou aqui de colaboração, já colabore com a vida das outras pessoas e nos ajude a divulgar esse conhecimento, que é de extrema importância para o crescimento da nossa sociedade. Eu aguardo você daqui 15 dias num próximo episódio, porque o seu melhor está por vir.